Você sabia que praticamente 1/3 ou 30% de tudo que está escrito no livro sagrado são profecias bíblicas e que boa parte delas ainda estão para se cumprirem? E o mais impressionante disto é que na ocasião em que estas profecias se cumprirem, todos os moradores da terra serão impactados diretamente por elas, estejam vivos ou mortos, o que inclui a mim e a você. Uma das profecias mais esperadas e mais poderosas que está prestes a acontecer é a profecia relatada no livro do Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 11, onde narra a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo com poder e glória, vindo sobre as nuvens, onde todo olho o verá. Na ocasião, ele irá cumprir a sua promessa feita por aliança aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, salvando assim o remanescente da nação de Israel, e também ele estará lidando ou julgando todas as nações da face da terra. Nesta ocasião, todos os poderes, todos os governos e reinos deste mundo serão desmantelados pelo Senhor Jesus Cristo, e ele irá instaurar o reino milenar aqui neste mundo, em cumprimento à profecia escrita no livro de Daniel, no capítulo 2. E ele mesmo irá reinar por 1000 anos com poder, equidade, justiça e paz neste mundo. Neste período onde essas coisas, ou este período onde essas coisas irão acontecer, é nomeado pelos santos profetas, especialmente do Antigo Testamento, como o grande dia do Senhor. Mas nós vamos falar sobre este caso, sobre esta situação, o grande dia do Senhor, numa próxima oportunidade. Hoje eu quero falar com você sobre um outro dia, que se dará pontualmente 7 anos antes do que irá acontecer na profecia que irá se cumprir, relatada no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Eu quero falar para você a respeito do dia de Jesus Cristo, o dia de Cristo, ou o dia de Cristo Jesus. Essa expressão, ela está relatada exclusivamente no Novo Testamento pelos santos apóstolos. Neste dia irá acontecer algo grandioso que irá impactar o mundo inteiro, e nesta ocasião o Senhor não estará lidando nem com Israel para salvar o remanescente, nem com as nações do mundo inteiro para julgá-las. Não, mas o Senhor estará lidando exclusivamente com um povo que no Novo Testamento é nomeado como o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. No Novo Testamento nós temos alguns versículos onde os apóstolos falam a respeito deste dia especificamente. Vamos ler aqui alguns, começando pelo livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: o qual vos confirmará também até ao fim, vírgula, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo que Paulo está falando aqui especificamente deste dia, o dia do Senhor Jesus Cristo. Encontramos uma outra passagem aqui no livro de 2 Coríntios. Temos aqui no livro de 2 Coríntios, novamente o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 14, se referindo novamente a este dia especificamente, onde ele diz assim: como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, vírgula, como também vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus Cristo. Vê que aqui
Você vê que aqui o apóstolo está novamente falando a respeito deste dia especificamente. Temos também uma outra passagem, dessa vez lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo volta a falar a respeito deste dia, o dia de Cristo Jesus. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 6: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aqui está o apóstolo Paulo novamente falando a respeito deste dia, e no mesmo capítulo, no versículo 10, o apóstolo torna a falar a respeito deste dia, o dia de Cristo Jesus, que se dará pontualmente 7 anos antes do cumprimento da profecia do capítulo 19 do livro do Apocalipse, que narra a volta do Senhor Jesus Cristo em glória, onde todo olho o verá. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 10 de Filipenses, ele diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo Jesus. Então, nós temos ainda outras passagens que fazem referência a este dia especificamente. Eu li aqui estes para que não fique solto, para que você tenha um chão a respeito deste dia glorioso que será o dia de Cristo Jesus, diferente do que é o dia do Senhor. No dia de Cristo, Ele estará, segundo acabamos de ler aqui, o Senhor estará tratando exclusivamente com o corpo da igreja. Ele estará lidando exclusivamente com a sua igreja, no dia de Cristo Jesus. No dia do Senhor, Ele estará lidando com a nação de Israel e com todas as nações da face da terra. E mais uma informação importante: nesta ocasião do dia do Senhor, onde Ele estará lidando com a nação de Israel e com as nações de toda a face da terra, a igreja não estará mais presente. Por quê? Porque no dia de Cristo Jesus, o grande evento que irá acontecer é exatamente este: o Senhor Jesus Cristo estará tirando o corpo da igreja deste mundo, por conta do início do dia do Senhor, onde não caberá nenhuma ação contra a igreja. No dia de Cristo Jesus, o Senhor estará tirando, repito, a igreja deste mundo. Onde é que nós podemos encontrar os relatos, os capítulos e os versículos que falam a respeito disto? Nós vamos aqui mostrar para você 2 pontos, teríamos muitos outros, mas vou mostrar aqui 2 pontos para você, onde fala a respeito deste cuidado do Senhor Jesus no dia de Cristo Jesus, onde Ele irá tirar a igreja. O primeiro deles se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, onde o apóstolo Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Que mistério é este que o apóstolo nos fala para nós, a igreja hoje? Ele diz assim: na verdade nem todos dormiremos, ou seja, até o dia de Jesus Cristo, muitos de nós não morreremos, estaremos vivos quando esse dia acontecer. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, que a trombeta soará. Vou repetir o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade, ou do que é imortal. Ou seja, Paulo está dizendo que neste dia, no dia de Cristo, irá acontecer o seguinte: a igreja será tirada deste mundo. A igreja, o corpo de Cristo, será arrebatada. E na ocasião, muitos de nós que somos crentes em Cristo Jesus estaremos vivos, ou seja, não estaremos dormindo. Esse dormir, esse termo que Paulo está usando, é para aqueles que morreram na fé em todas as gerações, desde o nascimento da igreja. Ele está se referindo que todos aqueles que morreram durante todo este período irá ressuscitar primeiro. E aí depois nós, que não estivermos dormindo, estivermos vivos na ocasião deste dia, seremos arrebatados e juntos iremos nos encontrar nos ares com o Senhor Jesus e estaremos para sempre com Ele. Aquilo que é corruptível irá se revestir de incorruptibilidade, ou seja, os mortos irão ressuscitar com o corpo glorificado, e os que estiverem vivos neste corpo corruptível, no momento do arrebatamento, terão os seus corpos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, de um corpo glorificado, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas a outra passagem que eu quero mostrar para você, que fala sobre o dia de Cristo Jesus, está no livro de 1 Tessalonicenses, livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo diz aqui, a partir do versículo 16. Ele diz assim a respeito deste dia, do dia de Cristo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, olha, aqueles que morreram em Cristo em todos os tempos, em todas as gerações, desde o nascimento da igreja, ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos ou não estivermos dormindo, estivermos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados. Aqui Paulo usa o termo literal, arrebatados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glorioso isto. Você vê que essas passagens que nós falamos aqui, que Paulo nos ensina, trata exclusivamente com o corpo de Cristo, a igreja, onde ela será cuidada, tratada pelo Senhor Jesus pontualmente 7 anos antes da volta do Senhor Jesus Cristo em glória, onde todo olho o verá, não é? E ele virá para lidar com outros grupos, que é o grupo do remanescente da nação de Israel, e com todas as nações da terra, para estabelecer o seu reino milenar, onde ele irá reinar com justiça e paz. Veja como que é importante você estudar as profecias bíblicas conosco. Você que é crente em Cristo Jesus, você precisa saber dessas coisas, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, inclusive logo após nós terminarmos aqui esse vídeo, ok? No próximo encontro iremos falar sobre o grande dia do Senhor. Até lá!